Nação resenheira! Eita! Alô, nação botequeira! Fala, Tiba! Notícias demais do Mengão e com este lindo manto sagrado em alusão a 1895. Vem com a estrela de campeão mundial, vem dourado e com as listras vermelha e preta e branca ali na altura dos ombros, Tivério. Lindíssima camisa. Fala a verdade, Tivério. Ah, bonita, bonita. Inclusive, tá lembrando o Bayern de Munique também, viu? Tá lembrando o Bayern de Munique? Eita, a provocação dele, rapaz. Olha, então o Clube de Regatas do Flamengo diz, né, no dia 31 de julho de 2025, lança o seu terceiro uniforme que vai estrear hoje diante do Galo Atlético Mineiro. De novo aonde, Tivério? Onde é o jogo de hoje? Maraca! Maracanã lotado. O Flamengo ganhou no Campeonato Brasileiro domingo do Atlético Mineiro e agora o jogo é pela Copa do Brasil, como vocês estão vendo no logo aqui nosso. A nova camisa é predominantemente off-white, Tiba. É para vender para o mundo. O Flamengo é business. É muita. Olha, o Flamengo está espetacular. Traz essa camisa para conseguir vender, pegar uma fatia agora de final do ano, de presente, de Dia dos Pais. Dia dos Pais está chegando. Opa, é verdade. Então, quem quiser dar um presente aí pro papai... Olha o trabalho do marketing aí, viu? Né? Faz esse off-white pro papai, a camisa linda, tamanho L, maravilhosa. E tem o kit também, calção e meias. Ó, camisa muito bonita, é o patrimônio original da nação. Tá? O Flamengo, eu queria falar muita coisa sobre o Flamengo hoje. E aí, Tibério, tá pegando muito, porque o caminhão de contratações do Flamengo chegou, mas ele chegou num valor, a maior contratação da história do Clube de Regatas do Flamengo. O que você tem a dizer do Samuel Lino, Tiba? Que chegou, já chegou como? Olha aí, ó. Olha como ele chegou no avião. Imagens da Flamengo TV, crédito para Flamengo TV, chegou já lá no Ninho do Urubu, no aeroporto no Rio de Janeiro, veio do Clube Atlético de Madrid da Espanha. Flamengo tira um jogador de 26 anos, cara, da Europa, por 26 milhões de euros. Agora tá aí João Guilherme fazendo perguntas aí para ele, na sua chegada. Imagino que você tá Olha ele aí. Voltar para o seu país e mais uma vez vestir a camisa do Flamengo. Sim, estou muito feliz, muito ansioso. Foi uma novidade boa para mim e estou muito feliz de estar no meu país, estar no Flamengo novamente, é bem legal. Mas aqui eu tenho uma crítica a fazer. No ano de 2020, sabe onde esse jogador estava? No Flamengo. No Flamengo, na base do Flamengo, emprestado pelo São Bernardo Futebol Clube. Ele foi revelado pelo São Bernardo. O Flamengo diz, não, o jogador não estava indo tão bem, devolveu para o São Bernardo. Do São Bernardo, ele foi para o Atlético de Madrid, do Atlético de Madrid emprestou para o Valência, do Valência fez uma boa temporada e fez duas grandes temporadas no Atlético e volta pelo triplo, não. Ele volta 10 vezes mais do que ele estava valorizado há 5 anos atrás apenas. O futebol é maravilhoso, Tiba. Volta e volta para... De braço com a nação. A nação te espera, Samuel Lino. E aí, ele é lateral ou ponta esquerdo, Tiba, na tua opinião? Na verdade, ele é um polivalente. Jogador que joga em várias posições, joga na ponta esquerda, joga de lateral esquerdo. Inclusive, ela é uma das minhas, vamos dizer, preferências para jogar na lateral esquerda da seleção brasileira, que é tão pobre nesse momento, né, a nossa lateral. Para mim, Samuel Lino resolveria esse problema, mas o Ancelotti ainda não convocou nessa primeira leva de convocados. Mas o Samuel Lino volta ao Brasil, volta à equipe do Flamengo, em busca da seleção brasileira. Então ele volta agora como o jogador mais caro da história rubro-negra, não é? Comprado aí por 22 milhões de euros, com de 2 a 3 milhões de euros em metas a serem... Pode chegar a 25 milhões e metas e bônus. Podendo chegar a esses 25 milhões de euros e vai ser um reforço muito bom. E ele vai jogar ali, como ele é lateral, ele vai ser treinado por um lateral, como ele disse na entrevista coletiva, que Felipe Luiz é especialista daquela posição, né, do lado esquerdo. Então o Samuel Lino também vai ajudar ali do lado direito também, em alguns momentos, se precisar. Porque você tem ali do lado esquerdo, Carlinhos, você tem Bruno Henrique, ele chega para disputar a posição com ele, e com Everton Cebolinha.
além do próprio Michael, que também joga aberto. O Michael e o Cebolinha, claro, o Flamengo não vai cometer o erro que fez do Pedro, tá? Que o Boto já foi chamado fazer gol, viu? Sim, mas o Michael e o Cebolinha são jogadores negociáveis, tá? O Michael só não foi para o time da Arábia porque era empréstimo. Ele quer ir em definitivo. Por quê? Quer ir acertar a luva de novo, né? Tem aquele bônus para poder... Colocar na prateleira do mercado Everton, Cebolinha e Michael tem um preço diferente de colocar Pedro, né? Não tem. Não, primeiro que o preço do Pedro não é 15 milhões, como estavam querendo colocar. Para mim, o Pedro vale muito mais. Só que a janela não acabou, né, Tiba? Primeiro começou com a vergonha de tentar trazer o Mickey, agora o Mickey podia vir. Depois de tanta contratação, ainda chegou o Royal. Agora, eu não sei se tem um nível assim do Flamengo, mas seria uma boa aposta. Ele teria que vir no meio da leva, né, Carlinhos? Não no meio da leva. Não para ser o cara. O primeiro, né, que viesse. Eu acho que o Boto, ele começou a aprender um pouquinho de Flamengo por conta disso, tá? Eu acho que o Boto demorou, mas aprendeu. E agora vai chegar um jogador mega importante com a camisa do Flamengo. O Flamengo traz um outro jogador do Milan, cara. É impressionante. O Flamengo não é de agora, né? Como o Mauro César Pereira já falou. Seria o Okafor, Não. Tô falando dele. O novo Rodilindo. Cara do Rodinei, cara. Royal, cara, ele é... entrar, óbvio que a ansiedade está muito grande, mas cara do Rodinei. Na cabeça que eu preciso de me preparar fisicamente para poder fazer um bom trabalho. Exatamente, é o calendário europeu, né? No caso, você estaria iniciando uma temporada. Né? Sim, agora iniciou a pré-temporada agora, então eu estava de férias, no final da temporada passada também tive um tempo parado, então a gente tem que pensar bem sobre esse tema, mas é um tempo muito curto. Ansiedade. A ansiedade é curto, mas o Rodinei já pegou no Twitter e falou o seguinte, olha, Rodilindo só tem um só, viu, Royal? Você é o Royal lindo. Rodilindo é um só. Foi proposital, viu? Essa skin aí de Emerson Royal tá muito parecida com a de Rodilindo. Realmente, rapaziada. Mas eles têm um propósito, viu? Justamente para lembrar o Rodinei. Cativar, lembrar o Rodinei. Ele quer... Eu não gosto muito dessa lembrança, não. Mas é o que temos para hoje. Ele falou também, viu, Tiba, ao João Guilherme, grande jogador, viu? Sobre a seleção brasileira, que ele não teve mais oportunidade quando ele falhou, né? Na época ele foi com o Tite e depois nunca mais teve oportunidade com o Dorival, mas ele também volta para o Flamengo para buscar a seleção brasileira. Ele quer buscar a seleção brasileira. E o jogo de hoje, Tiba? Flamengo e Atlético, eu assisti o jogo, Flamengo e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, para mim, foi superior ao Atlético, mas o Atlético, ele mordeu, ele beliscou, ele assustou o Flamengo em alguns momentos e o Rony Rústico perdeu aquele gol que não se perde. Meu Deus do céu, meu irmão. Não se pode perder um gol daquele. Qual que é o teu palpite para mais um jogo entre Flamengo e Atlético? Que teremos mais jogo, 3 em sequência. Lembrando, inclusive, 2022, né, quando o Flamengo deu aquela arrancada. O Pedro conseguiu fazer aquele gol no final do jogo, no primeiro jogo da Copa do Brasil, quando o Atlético Mineiro estava dominando o Flamengo, 2-0, Flamengo de Dorival, e o Pedro fez o gol que descontou no finalzinho do jogo, e aí o Flamengo veio com aquela história do inferno, né, de Gabigol, e conseguiu a virada dentro do Maracanã por 2-0. Hoje, a equipe do Flamengo é muito mais equipe do que a equipe do Atlético. Eu creio que naquela época tinha mais jogo do que hoje. Essa equipe do Atlético não consegue competir com essa equipe rubro-negra. Então, para mim, o Flamengo é favorito para ganhar até de 2 ou mais gols de diferença na noite de hoje, viu, Carlinhos? Eita, Tibério, Deus te ouça. Com certeza. Deus te ouça. Deus te ouça. Se o Flamengo for mais objetivo, não tiver com tantos aqueles toques na frente da grande área, sem finalizar, você pode ter um chute de fora da grande área do Bruno Henrique, um chute de fora da grande área do Luiz Araújo, porque todas as equipes sabem que o Flamengo fica tocando bola para lá e para cá, ali na frente da grande área, aí fecha. Aí você tem que ter uma verve, uma veia de Luiz Araújo, do Bruno Henrique, de jogadores que batem bem, de média e longa distância. Hoje poderemos ter também a estreia do Saúl, né? Saúl, um jogador. Saúl Íñiguez, que veio do Atlético de Madrid com 30 anos. Ele não vai jogar na posição do Gerson, tá? Para deixar muito claro para a torcida rubro-negra.
Ele vai ser um jogador importante, ele tem conexão. 8, né? É um 8, mas não é um 8 que joga de meia, que pode jogar de ponta, não. Ele é um jogador box-to-box, mas que não sabe jogar nas pontas. Isso aí está muito claro. Mas o domínio de bola, a experiência internacional, e o Flamengo já teve essa mescla, né, de jogadores jovens com jogadores... Ainda está chegando o Carrascal. Para dar a sustentação para o Arrascaeta. Então o Flamengo vai ganhando bombons, como você diz, desculpa te parafrasear. Essa caixa aí é vai ganhando muitas opções para o técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz vai fazendo um grande trabalho, só perdeu 5 vezes até o momento como treinador contra o Bayern, né? Claro, para mim foi. A eliminação do Mundial. Foi, né? 4-2, e para mim ele foi a que mais errou. Deixa eu falar que já passou. Foi a que mais ele errou, mas ele aprendeu. Eu acho que ele aprendeu. Carrascal está chegando também para ser o reserva do Arrascaeta, mas olha, o que me assustou hoje, realmente o Flamengo, depois do primeiro semestre, o Flamengo mostra uma força estupenda, Tibério, no mercado. Mostra uma força que os clubes precisam aprender com Bandeira de Melo. Se eu sou um clube que não estou estruturado, eu contrataria a consultoria do Bandeira de Melo. O Flamengo recusou hoje uma proposta de 100 milhões de reais do Red Bull Leipzig da Alemanha, aproximadamente 15 milhões de euros, Tiba. Tem noção? Tem noção do que foi recusado, cara? Tenho noção, e para mim o Léo Ortiz vale mais do que isso. Eu creio que a diretoria do Flamengo recusou corretamente. É um jogador de seleção brasileira, pode ainda jogar como titular da Canarinha e vai valorizar ainda mais. Eu creio que o Léo Ortiz hoje é um zagueiro na casa de 30 milhões de euros. Eu acho que é do dobro disso aí. 15 milhões estava muito barato. E o Flamengo poder recusar, se você pega uma equipe que está com o Pires na mão, cara, dificuldades financeiras, aceitaria na hora. Mas o Flamengo realmente tem um lastro muito grande, né? Vendeu o Gerson, vendeu o Carlos Alcaraz para a equipe do Everton, né? Da Inglaterra. E ele então, é titular hoje, né, cara? Então uma lapada de dinheiro, viu? E o do Zenit entrou à vista, né? O do Gerson entrou à vista, né? E o do Alcaraz também. Se você juntar os dois aí, chega próximo a 50 milhões de euros. Então o Flamengo teve condições de fazer essas compras, essas aquisições e também negar essa proposta para o Léo Ortiz, Carlinhos. O Léo Ortiz, ele é um jogador titular. Eu acho que o Flamengo não vai vender. O Red Bull pode ter feito aquela famosa sondagem. Nesse momento agora, não vejo voltaria para o grupo, né? Porque ele foi vendido do Red Bull Bragantino para o Flamengo, do Flamengo para o Red Bull Leipzig. Exatamente. Eu não acho que o Léo Ortiz seja negociável no Flamengo. Eu acho que o Flamengo hoje negociaria Michael, na sequência, Michael, Cebolinha e talvez até o Bruno Henrique. Apesar do Bruno Henrique ser 1 ano e meio de contrato, né? 1 ano e meio de contrato, por isso que o Flamengo talvez possa tentar recuperar. O Flamengo está rejuvenescendo o elenco. Por exemplo, o Saúl tem 30 anos, o Jorginho tem 35. Mas ele traz o Samuel Lino com 26, com 25 para 26, traz o Royal com 23, então está trazendo o Carrascal com 22, então está trazendo jogadores mais jovens para dar esse elenco mais tempo, como foi em 2019, como foi em outros momentos que o Flamengo foi trazendo jogadores. Mas o Felipe Luiz vai mostrando uma capacidade acima do normal como treinador, mas as opções dele são muito fartas, aprendeu sim contra o Bayern, e hoje contra o Atlético, cara, a torcida do Atlético diz que vai para cima, o Cuca diz que vai para cima, vai tentar na Copa do Brasil, porque o Flamengo deve mexer, Felipe Luiz deve trocar algumas peças, não deve ir com tanta sagacidade como titularidade, deve preservar alguns jogadores para domingo. E é um cara que já tem experiência, o Cuca, né, nesse torneio. Os dois, né, ganharam a Copa do Brasil. O Felipe Luiz ganhou ano passado, o Cuca ganhou com o Atlético Mineiro em 2021. Então, o Flamengo tem que se preocupar em fazer resultado na noite de hoje. Porque o Atlético Mineiro realmente vai se jogar para cima do Flamengo. A gente está tendo uma reedição da final do ano passado, né, em outras circunstâncias, hoje. Mas ainda assim, o Atlético Mineiro passando por dificuldades financeiras, como passou também no final do ano passado, quando chegou à final da Copa do Brasil e à final da Libertadores, perdeu os dois
E, inclusive, né, Carlinhos, no último domingo, o Wallace Ian saiu bastante questionado pelos jogadores do Atlético Mineiro, porque fez aquelas provocações que o Pix está demorando para cair para alguns jogadores, praticamente todos ali do Atlético Mineiro. Então, o Flamengo. Mas faz parte do futebol, né, cara? Faz parte do futebol. Eu me lembro do Hulk e o Gabigol se provocando um ao outro. O Gabigol e o Marcelo, o Gabigol mostra a Libertadores, aí o Marcelo vai lá e mostra a Champions League. Inclusive, o Gustavo Machado, né, fez a leitura labial de Hulk e Felipe Luiz, conversando ao final do jogo. O Felipe Luiz dizendo: não, ele é assim mesmo, tal, defendendo o seu jogador, não é para outros. Ele não fez uma defesa realmente do Wallace Ian. Mas o Hulk não pode cobrar muita coisa também, não, porque o Hulk. Que é jogador que mais fala, cara. Que é jogador que mais provoca, que é jogador mais chato. Jogadoraço, cara, o Hulk. Mas, eita cabra chato, viu? Com todo o respeito do Hulk, eu gosto do Hulk. Tô aqui também gosto. Essa crítica com um viés de brincadeira, realmente. Mas o que o cara fica no pé do ouvido da rapaziada. É daqui pertinho, viu? O Hulk é daqui pertinho da gente. Eu sou de Caruaru, o Hulk é de Campina Grande. São 135 quilômetros que separam as duas cidades. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Pense no paraibano para reclamar. O Hulk, meu velho. Opa, o Hulk, ele marca o árbitro. O jogo é marcação homem a homem, marcando o árbitro, cara. Olha, o bicho reclama, velho. Então, você deu palpite de 2-0, né? Não, você falou você acha que vai ser 2-0. Na minha opinião... Acho que não. Para mim, vai ser no mínimo de 2 gols de diferença para a equipe do Flamengo hoje. No mínimo. Eu acho que vai ser 3-0 Flamengo hoje. E aí o Flamengo preserva no segundo jogo. Das provocações do Wallace Ian, mas para mim... Foi o Igor Rabelo, aliás. Não foi o Lian, não. Foi o Igor Rabelo. Para mim, são 2 zagueiros bastante limitados ali. Não tem o nível para jogar com a camisa do Atlético Mineiro. Tanto o Igor Rabelo, faz parte do futebol a provocação, cara. Olha, eu acho que esse jogador... Mas faz parte também que eles fizeram por onde também chegar a essa grande equipe do Atlético. Eu falo assim porque eu já vi outros grandes zagueiros vestirem essa camisa. Eu creio que o Igor Rabelo e o Lianco são prateleiras abaixo dos zagueiros que já passaram pela equipe do Galo. A minha opinião sobre essa provocação é o seguinte: esses jogadores não jogariam com Romário Edmundo, Túlio, Renato Gaúcho, Edilson, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Rincon, Vampeta. Não jogariam, porque esses jogadores todos provocavam uns aos outros. E depois, domingo, estavam tomando cerveja um com o outro. Mas a provocação dentro de campo, não só provocação. Júnior Baiano, além de provocar... O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece no campo, fica no campo. Faz parte. Só extrapolaria, Carlinhos, o campo quando há um crime, né? Quando há questões criminosas, aí sim, extrapola. Aí sim, mas ali aí se extrapola o campo. Mas se não houve, cara, provocações, é do jogo, meu irmão. Fica lá. Vai lá e ganha e provoca. Você está falando Devolva. do Pico, tem mais e tal, não sei o quê. Ganha para provocar. Faz parte, ganha. Cara. Coloca a plaquinha do Pix debaixo da blusa, provoca o cara quando ganhar. É isso. Ou então o Hulk tem mais criatividade, meu irmão. O Hulk poderia ter respondido para ele: meu irmão, eu posso ficar 2 anos sem receber, que eu ganho mais do que você na carreira inteira. Pronto. O Edmundo uma vez fez isso. O cara foi chegar, tem uma resenha, conta essa, Tiba, rapidinho. Chegou assim: ô Ed, como é que você tá aí? Tá preocupado? Pô, estamos 3 meses sem receber. Ele, cara, tô aqui vendo aqui minhas contas, tô com 1,5 milhão na conta. Eu não vou treinar hoje. Saiu do treino e foi para Atibaia com a mulher dele, com 1,5 milhão na conta. Então, assim, e o jogador estava ali há 6 meses sem receber na época no Vasco da Gama, que é aquela resenha, né? Então, cara, o Hulk poderia ter ido lá, o zagueiro também, ele brincou, ele zoou, faz parte do futebol, mas como diria meu querido pai, o jogo é jogado, lambaria é pescado. Palpites à parte. Palpites à parte. E o vem para cima. Vai vir como? A torcida, então. Não vai intimidar. Esse tipo de coisa não vai intimidar o garoto. Então, não vai. Se prepare, ele veio da favela. Ele veio da favela, meu amigo. O garoto tá voando. O garoto vale. Eu já nem sei mais quanto ele vale. Para mim, já vai ser a maior venda da história do Clube de Regata do Flamengo, vai ser o Wallace Ian. O BAP vai bater isso no peito, vai ser a maior venda da história. Vai superar Vinícius Júnior e Paquetá junto, que era a outra notícia que eu ia dizer. Vamos trazer esse cara rapidamente, Tiba, para falar, porque, para mim, tudo que ele fala tem sempre pingo nos is corretamente.
é ele, nada mais menos, créditos para o Rica Perrone, para falar da situação de Lucas Paquetá, que foi absolvido na Inglaterra. Vamos aqui, né? Alguns países normalmente o Lucas Paquetá passou por tudo isso, tem lá os prints, as histórias, vão haver interpretações, vai ter pessoas que vão falar, não, mas eu acho, pode achar, eu acho que todo mundo pode achar o que quiser, mas o Paquetá conseguiu ser absolvido, teve lá todas as defesas dele durante 2 anos para mostrar isso e tal, e está absolvido de modo que não cabe nenhum tipo de ataque ao Paquetá mais, as pessoas que fazem isso aí, rede social, enfim, essas pessoas que gostam de ser pedra, mesmo não percebendo que a rede social transforma todo mundo em vidraça, vão ter que dar uma segurada, embora a gente sabe que não vão dar essa segurada, mas o meu ponto aqui, o principal é o seguinte, eu não vou entrar em nenhuma questão jurídica, não vou entrar... Eu também não. Eu queria falar o seguinte sobre isso, viu, Tiba? Eu sempre dizia que estava muito crítico a situação dele, mas que precisa finalizar as investigações. Finalizou, ele foi absolvido, o jogador segue a sua carreira. Infelizmente, não no City, como ele queria, né? Ele acabou deixando de ir para o City 2 vezes, 2 oportunidades por conta disso, mas que ele também aprenda com os erros também, consiga ali jogar o seu futebol, é um bom jogador, é menino ainda, é jovem, e na seleção faz falta também. Eu gosto do Paquetá na seleção brasileira. Graças a Deus, foi absolvido, era o que eu torcia, sempre fiz aqui vídeo sobre essa questão de Lucas Paquetá no Boteco Ball, no Salta Voz Tiba, e eu torcia para que ele não tivesse nada a ver. Então, ele é absolvido, a FA, que é a Federação Inglesa de Futebol, teve acesso, não é, a todas as mensagens do jogador. Não está absolvendo à toa, não está. Então, 2 anos e meio de investigação, cara, não é qualquer coisa, né? Então, a partir de agora, ele volta a pensar só no futebol, focar o campo e, quem sabe, chegue à seleção brasileira e consiga jogar o seu grande futebol. O melhor jogo que ele fez na seleção foi quando estava na estreia de Dorival Júnior, Brasil e Inglaterra. Ele jogou pra caramba. Jogou muito. O meio de campo do Brasil naquela estreia de Dorival. E eu quero aquele Lucas Paquetá de volta, jogando como meia central ali. E sempre armando aquela bola pro Endrick, a bola do gol do Endrick. Aquela interligação, né, entre a defesa e o ataque. Torço muito e, quem sabe, o Carlo Ancelotti consiga recuperar o bom futebol de Paquetá. E ele consiga crescer no West Ham e do West Ham ele consiga ir para há um feeling que talvez ele esteja pintando no mercado de um clube de regatas. Há um feeling. Vasco da Gama? Não. Não. Precisa ter dinheiro para contratar o Paquetá. Precisa ter dinheiro para contratar o Paquetá. É o clube de regatas. O valor de mercado dele continua alto, né? E quem sabe se valorizar mais. Mas há rumores é grande, viu? de que ele pode estar voltando a vestir o vermelho e preto sagrado. Quando o jogador quer, se o jogador quiser, meu amigo, já era. Aí dizem os corredores, as fontes ali do Rio de Janeiro, ele quer voltar a vestir o manto sagrado. Eu vi uma busca lá, fizeram uma busca, apareceu o nome dele na TV do Flamengo, a TV nas oficial, redes sociais. Estão prometendo uma campanha aí. E o BAP tinha prometido. E o BAP tinha prometido uma grande cereja ainda esse ano para o Clube de Regatas do Flamengo. Será? Vejamos os próximos capítulos, porque se assinar, a gente vai falar. É isso aí, galera! Fechou! Palpite para hoje. Eu dei o meu. 3-0. 3-0, Mengão. Meu Deus, 3-0 fora o baile. O Galo pegar esse seu vídeo, meu velho. 3-0 fora o baile, galera. Tamo junto. Deixa o like, deixa o comentário. E aí, Flamengo, ganha ou não ganha? Gostou do manto? Novo manto, ó, brilhante. Deixa o like, seu comentário. Tamo junto. Tchau! Tamo junto. Valeu!